Prontinho, Moisa. Pronto aqui. Ai, quem que deixou esses fios aqui? Ah, a luz. Ah, gravando. Eu estou pronto para isso. Hoje nós vamos falar do personagem mais querido do momento e com um filme muito aguardado, vindo em tempo recorde, apenas 2 anos após seu primeiro, o mercenário tagarela Deadpool. Oi, eu sou o Moisa, pro Kingdom Cast. Surgido em 1991 nas páginas de New Mutants, número 98, Deadpool só conseguiu seu filme em 2016, após uma catastrófica participação em Wolverine Origins, de 2009. Na época em que foi lançado o filme, anunciado, na verdade, o filme Deadpool, muitas pessoas não ficaram muito satisfeitas por não gostarem tanto assim do personagem. Mas o que impede essas pessoas de gostarem de Deadpool? Um dos principais motivos pelo qual as pessoas não costumam gostar do Deadpool e que o seu nerd local não ficou tão empolgado assim com o anúncio do filme é por causa de seu criador, Rob Liefeld. Rob Liefeld é considerado um dos mais controversos artistas de quadrinhos de todos os tempos, porque a maioria das pessoas, francamente, não sabe como ele consegue ter uma carreira, dada a qualidade do trabalho e suas questionáveis atitudes de negócios. E em um meio onde certos valores são muito perpetrados através das histórias de ação e ficção científica que nós consumimos, o Deadpool falha em ter um criador que reflita esse tipo de interesse dos seus fãs. Muitas pessoas acham que ele é questionável demais para criar um bom personagem. E mesmo assim, Deadpool é um sucesso completo. E o que levou Deadpool a ser esse sucesso? Provavelmente a época em que ele foi lançado, a época onde ele se consagrou e, claro, o motivo de que ele foi, apesar disso ser muito questionável, bem construído. A melhor fase para o Deadpool começou em meados dos anos 1990, quando o padrão de super-herói que estava acontecendo era muito pouco heróico. Ele era um personagem que reunia duas das melhores características, das mais vendáveis características de 2 outros heróis da Marvel, Homem-Aranha e o Wolverine. Deadpool era um mercenário que, ao longo das suas aparições, acabou se dando conta de que ele poderia fazer o que era certo. Nesse ponto, é o mesmo apelo do Wolverine, que era a força letal de uma equipe de super-heróis que não operava com força letal, que devia ser contido. Ele tinha aquele impulso adolescente que o público dessa idade achava tão atraente no Wolverine. Mas o Wolverine estava tendo uma coisa bastante complicada na época. Ele recebeu muita atenção e começaram a querer acrescentar diferentes profundidades ao personagem, e as histórias foram começando a ficar um pouco menos satisfatórias, na medida em que ele era contido demais. E não era essa característica que as pessoas mais gostavam dele. O outro personagem, o Homem-Aranha, tinha acabado de vir da saga do clone e estava passando por alguns dos momentos mais sombrios da carreira dele. E parte do humor do personagem estava se perdendo. Então você tem um personagem não imoral, mas amoral, que fazia muitas piadinhas e era um usuário de força letal que não ficava ligando muito para ideais datados de super-heroísmo. Ele não era uma pessoa que desejava fazer seu grande bem. Era alguém que foi levado para o caminho do bem. Esse é o ponto principal, eu acho, do sucesso do Deadpool como personagem. Os outros personagens que caberiam no nicho dele não estavam tão bem quanto ele estava. E todo mundo achava que o Deadpool, a partir de ganhar sua própria minissérie e depois um título regular, podia ser cancelado a qualquer instante. Então eles não importavam muito e chutavam balde, fazendo todo tipo de aventura maluca. E nesse desprendimento, ele se consolidou.
ele era uma bela sátira, uma bela paródia do tipo de personagem de quadrinhos que estava tendo naquela época. E claro, teve a sorte de contar com ótimos escritores e um pessoal novo, como Ed McNiz, começou praticamente a carreira com o Deadpool, dando o seu melhor, se divertindo com o que fazia, que é uma coisa que muitas pessoas vão dizer para vocês que talvez tenha se perdido no comic americano das majors. Rob Liefeld é uma figura extremamente controversa, mas você não acreditaria se eu dissesse, talvez, que ele tem alguns fãs como Grant Morrison, que dispensa apresentações, Robert Kirkman, The Walking Dead, e Miller, que fez o prefácio para Youngblood, disse que Rob Liefeld foi um dos precursores de equipes de super-heróis midiáticas como The Authority e, mais tarde, o Ecstatics, desenhado por Mike Allred. E ele continuou no ramo. Essa é a pior parte. Muita gente vai dizer assim, pô, Liefeld não desiste, Liefeld não para. E ele não vai parar. Ele tem fãs, ele soube manter o personagem dele vivo, nos holofotes, e se aproveitando do fato que ele tem uma proposta mais simples, que consegue se sobressair no meio de um monte de histórias que acabam se misturando demais ou carregando demais um certo peso. Então, quando você tem um quadrinho que está muito pesado, uma cena muito pesada, por mais que haja humor negro nisso, o Deadpool dá aquela aliviada. Então ele foi se mantendo mais consistente do que outros personagens, se desenvolvendo mais, à medida que os outros não estavam mais satisfazendo o seu público. Aqui vale uma digressão. É uma coisa parecida com o que aconteceu com o Lobo, da DC Comics. Porque ele foi se consolidando à medida que a sua contraparte da Marvel, não é exatamente a sua contraparte, mas é o mesmo nicho de público, o Wolverine, ficava mais complicado, aparecendo em mais revistas, enquanto ele ficava na sua, sendo mais ele. Uma coisa que mostra como Deadpool se consolidou na Marvel é que, durante uma época onde ele não pôde ser usado por questões autorais nos quadrinhos, no seu lugar foi colocado o Agente X, que seria uma espécie de Deadpool, mas sem o visual característico. Ele tinha uma outra identidade, ele tinha uma agência de mercenários, era todo diferente. E, na verdade, o Agente X teve uma bela vida aqui no Brasil, porque ele era o único personagem na sua época que tinha uma revista própria. Então tinha outros medalhões da editora, melhores vendas, mas a dele, ele era o único que tinha um título solo e bastante acessível. E não perdeu popularidade em relação, só que aí essas coisas, né, de mídia, de corporações e empresas de entretenimento acabaram trazendo de volta Deadpool. Aí toca outra minissérie. Como paródia, e especialmente como uma paródia de quadrinhos dentro dos quadrinhos, o caminho para quebrar a quarta parede de Deadpool estava garantido. Isso começou mais durante a fase do Joe Kelly. A quebra de quarta parede do Deadpool é um caminho natural que veio do fato de que ele era uma paródia de quadrinhos em quadrinhos, e que se tornou mais evidente depois da passagem de Joe Kelly do título, e depois do Agente X pela Gayle Simone ficou mais claro ainda. E numa época onde a gente consome muita, mas muita informação e muitos produtos de ficção, nós rapidamente aprendemos a linguagem do cinema, do quadrinho, e gostamos que um personagem aponte o que às vezes pode ser até incongruências do meio. E isso foi ficando cada vez mais evidente. E o lugar onde isso se consagrou de vez, e que mais do que nunca colocou o Deadpool como um personagem de metalinguagem que vai conversar com você, que vai apontar os problemas de orçamento do filme, foi na obra de 2016. O filme do Deadpool, ele é um projeto, é quase um projeto, não é um projeto pessoal do Ryan Reynolds, mas é uma coisa no qual ele se dedicou bastante. Um personagem que começou como coadjuvante, criado por alguém cujas qualidades artísticas são no mínimo questionáveis e, na melhor das hipóteses,
uma figura muito pouco querida na indústria, completa já quase 30 anos de existência, tem seu próprio filme consolidado e, bem, eu acho que o Rob Liefeld deve chorar bastante quanto ao fato das pessoas não gostarem do trabalho dele, mas ele chora em direção ao banco. Deadpool é um sucesso, lá vem o segundo filme dele. Assista aqui no Kingdom Cast, depois de vermos a cabine de imprensa, onde nós vamos apresentar em primeira mão um filme para você. You're no fucking hero. You're just a clown. Dressed up as a sex toy. So dark. You sure you're not from the DC universe? Bring it on, One-Eyed Willie. Ooh! Yeah! Your bullets, they're really fast.